Paulo aos Coríntios, e no versículo 20, ele conclui um pensamento que ele já estava tendo e diz assim: pois fostes comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Aqui nessa, se a gente ler antes, a gente vai ver que Paulo está falando sobre justamente aquilo que a gente faz no corpo. Tudo aquilo que nos é lícito, mas não nos convém. É daqui que vem essa passagem. Daquilo que a gente faz contra o nosso próprio corpo, que é um pecado. Os pecados que a gente, no caso, comete contra nós mesmos. E, claro, contra Deus. E ele conclui dizendo que nós somos o santuário do Espírito Santo, então, por nós termos sido comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus, a gente tem que glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo se torna instrumento de adoração a Deus. Ele é uma forma de nós expressarmos, através da nossa natureza, uma adoração a Deus, uma devoção a Deus, um sentimento a Deus. Porque nós somos seres naturais, nós somos criados assim, então o nosso corpo é feito para isso. E o mesmo Paulo, ele diz lá em Efésios, que Efésios 5,19, os irmãos não precisam abrir, 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Algumas versões dizem, não vos embriagueis com vinhos que leva a imoralidade, ou que leva à impulsividade, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso são atos físicos. E se a gente lê os salmos, diversos salmos, os salmistas chamam o povo, ou eles mesmos, se colocam em adoração a Deus em diferentes gestos. De joelhos, levantando as mãos, batendo palmas, chorando, pulando de alegria, dançando. Então a gente precisa entender que quando a gente adora a Deus, quando a gente louva, a gente vai usar o nosso corpo sim. E as nossas emoções fazem parte disso, claro. E voltando ao que Paulo escreveu aos Coríntios, nós nos deixamos encher pelo Espírito, não nos embriagamos com vinho. Ou seja, as nossas emoções e os atos do nosso corpo estão condicionados à nossa adoração. Por isso que a gente não precisa ter medo se vai, como posso falar isso para não ficar estranho, se vai, vamos botar entre aspas, exagerar, se está se passando ou não. Claro, a gente entende que há um limite. Por quê? Porque o nosso culto racional continua existindo. A gente não apaga a nossa mente. Porque não é como uma embriaguez onde há vinho, mas a gente é enchido do Espírito Santo. Então a gente louva, a gente levanta a mão, a gente bate palma, a gente se coloca de joelho, a gente chora, a gente ri, a gente dança para Deus, entendendo que isso faz parte da adoração. O nosso corpo, assim como nós usamos o nosso corpo para cumprimentar alguém, para abraçar alguém que nós temos saudades, para se abaixar diante de alguém, às vezes quando está se humilhando, pedindo desculpas, assim nós fazemos diante de Deus, nos prostrando diante dele, levantando as mãos de adoração a ele, batendo palma de alegria diante dele, chorando diante dele quando está arrependido ou quando está contente, quebrantado. As expressões do nosso corpo são parte de um culto a Deus, um culto que nós expressamos a partir do nosso coração, quando estamos cheios do Espírito. Amém? E eu quero incentivar os irmãos. Nós estamos num momento de culto. Muitos outros estão assistindo. Muitos outros assistirão. E nós participaremos de diversos outros cultos, diversas outras reuniões. E a gente tem que entender que quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos adorar a Ele com todo o nosso corpo. Cada um da sua maneira. Isso não significa que todo mundo tem que seguir a forma que os outros fazem. Assim como cada um é particular e individual em suas características, cada um, na sua forma de adoração, também vai ter sua característica, a sua particularidade. E é importante a gente entender isso na adoração a Deus. Porque nós nos sentiremos, vamos dizer assim, livres. Livres em nós mesmos para adorar a Deus. Libertos, às vezes, de muitas prisões que nós colocamos. De muitas barreiras que nós criamos. Porque Deus quer
a nossa devoção completa, uma adoração que sai do nosso coração, uma entrega total. E se é total, não envolve só o espírito, envolve o corpo também. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado porque nós podemos te cultuar. Muito obrigado porque Tu nos deste, Deus, essa liberdade, Deus. No nosso país, nós podemos estar reunidos aqui, nós podemos estar assistindo a diversas reuniões e pregações, nós podemos ter essa liberdade de cultuar, de te conhecer, de aprender mais de ti, de te adorar, Senhor, de falar de ti pelas ruas, de falar de ti para as pessoas, de chorar, Deus, por ti, chorar pelas pessoas. Nós temos completa liberdade, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós queremos expressar essa liberdade diante de ti, Deus. Nós queremos nos entregar a Ti por inteiro, Deus. Nós queremos Te adorar, Deus, com palmas, com as nossas mãos, Senhor, com a nossa voz, com o nosso corpo por inteiro, Deus. Porque nós somos todos Teus. O nosso corpo é um santuário do Teu Espírito, Senhor. E nós não queremos estar limitados, Senhor. Nós queremos estar livres para cultuar a Ti, Senhor Deus. Enche-nos então do Teu Espírito, Senhor. Nós não nos queremos embriagar com vinho, Senhor. Nós não queremos nos encher daquilo que o mundo oferece, daquilo que o inimigo oferece. Nós nos enchemos do Teu Santo Espírito que Tu já derramou sobre todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica essa noite conosco, conduz esse momento, Deus. Nós fazemos isso para Ti, Senhor, dependemos de Ti, Senhor, para que isso aconteça, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nossa fé, para a nossa espiritualidade, né? Para enfrentarmos todo esse momento que estamos atravessando. Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, se puderem abrir na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados. Querido Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor Deus, que nos é aberta, Senhor, aqui nesta noite, nesse lugar. Querido Espírito Santo, Tu que inspiraste, Senhor Deus, essa palavra e que habita, Senhor, em nós, vem abrir também o nosso entendimento, Deus, para compreendê-la, Senhor Deus, para entendê-la, assimilá-la, Senhor Deus, e aplicá-la, Senhor, na nossa vida, Senhor, para que Tu seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nessa passagem aqui, né, ela nos fala do sacrifício de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É que ele que não tinha pecado, diz aqui. Ele não tinha engano, não se achou engano na sua boca. Ele levou sobre si os nossos pecados. E pela sua pisadura, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nós fomos curados. Ele enfermou para que nós fôssemos curados. Então, algo que ele levou sobre si, em nosso favor. Isso fala de um sacrifício. Fala de uma expiação. É sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A expiação feita pelo sacrifício de Cristo, lá no Calvário. A expiação é uma doutrina que ela permeia todas as Sagradas Escrituras.
desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós encontramos fragmentos e textos que se complementam e nos ensinam essa verdade tão maravilhosa e tão preciosa. Expiação fala de cobrir pecados, fala de perdoar pecados, fala de propiciação pelos pecados aos olhos de Deus, fala de reconciliação, fala de pacificar. A expiação fala de remissão e muitos outros adjetivos. Acho que, na verdade, ela engloba todas essas coisas. Né? A expiação proporcionada pela morte de Cristo, ela tornou possível a nossa salvação. A nossa salvação foi possível por causa da expiação pela morte de Cristo. E a expiação é fundamento importante para muitas doutrinas da palavra de Deus, muitas doutrinas da nossa fé cristã. E para entendermos perfeitamente a expiação, nós precisamos, para entender o seu significado, a sua importância, a sua necessidade, para entendermos a sua aplicação, os seus efeitos em nosso favor, nós precisamos conhecer algumas verdades em outras doutrinas. Na verdade, ela sustenta muitas doutrinas, mas ela precisa de muitas doutrinas também para que seja compreendida mais perfeitamente. E antes de abordar diretamente sobre a expiação, eu quero falar de alguns desses aspectos. E algo que é importantíssimo quanto à expiação, para nós entendermos de um jeito ou de um outro jeito. Algo que é importantíssimo. Quem é Deus para nós? O que nós compreendemos a respeito de Deus, do Criador. Dependendo disso, nós vamos compreender a expiação de uma forma ou de outra forma. Quem Deus é? Podemos dizer, Deus é Pai, Deus é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justiça. Então, muitas coisas podem definir quem é Deus. Mas a pessoa de Deus, o que ela significa para nós? E eu quero abordar alguns aspectos de algumas qualidades morais de Deus que são importantes para nós entendermos o sacrifício de Jesus, a expiação feita em nosso favor. E eu quero abordar 3 aspectos, rapidamente até, sobre essa natureza moral, essa qualidade moral de Deus, que tem relação com a expiação. Coisas que são importantíssimas nós compreender para entender a expiação. A santidade de Deus, a retidão de Deus e a justiça de Deus. Santidade, retidão e justiça de Deus. Deus é um ser santo, Ele é reto e Ele é justo. Como o ser moral que Deus é. Assim como nós também somos seres morais. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas como ser moral que Deus é. Deus não utiliza o seu poder, Ele tem todo o poder, toda a sabedoria, todo o conhecimento do universo, Ele pode fazer todas as coisas, mas como um ser moral que Ele é, Ele não utiliza essa sabedoria, esse poder, essa soberania de forma caprichosa, egoísta ou cruel. Os atos de Deus, eles têm por princípio a sua bondade e amor. Ele não utiliza, então, todo o seu poder que Ele tem de forma caprichosa, de forma egoísta, de forma cruel, vingativa, de forma alguma Ele age dessa forma. Deus possui uma pureza moral, irmãos, que separa Ele de tudo o que é mal, de tudo o que é perverso. A pureza moral de Deus o afasta de toda perversidade e maldade. E não somente, Deus se afasta do mal, mas Ele é incapaz de tolerar o mal. Deus se afasta de tudo que é mal, mas Ele também é incapaz de tolerar o mal, se o mal estiver diante dEle. É claro que todas as coisas estão diante dEle. Então veja só. E quando se fala de mal, fala-se do pecado, com todas as suas
vertentes malignas e cruéis. Né? E Abacuque 1,13 diz assim, ó, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Tu és tão puro de olhos, pureza de santidade, que ele não pode suportar o mal, não pode ver o mal e não pode contemplá-lo. E Tiago também diz que Deus, ele não pode ser tentado pelo pecado, pelo mal, e ele a ninguém tenta. Deus não flerta com o mal e com o pecado. Ele o condena, o abomina, o rejeita. Então, a santidade de Deus, né, de uma forma sintética para nós aqui, ela fala dessa coisa, da sua total separação do pecado e do mal. A retidão de Deus é aquela santidade dele aplicada nos seus relacionamentos com outros seres. Claro, com os seres por ele criados e também com os anjos e dentro da própria triunidade divina. Então, a retidão de Deus é essa santidade aplicada nos relacionamentos. Né? Assim, nós podemos entender que a lei de Deus, e quando se fala da lei de Deus, podemos falar da lei escrita, mas de toda a lei moral que rege todo o universo, né? Da justiça de Deus, da ética. Né? Então, a lei de Deus, ela é tão perfeita quanto ele é. A lei de Deus é tão santa quanto ele é santo. Porque a lei de Deus descreve quem ele é. Então vejam que Deus é santo e ele se revela através de leis para a sua criação. E essas leis revelam quem ele é. E certamente essas leis, elas são justas, fiéis e santas, que certamente condenam o mal. O Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Olha só, a lei do Senhor. Então, Deus, a retidão de Deus é a sua santidade aplicada nos relacionamentos com a sua criação. E essa santidade, ao se aplicar no relacionamento, ela pode ser vista e revelada na lei do Senhor. E como o próprio Deus, ele age com base nessas leis. Por que ele age com base nessas leis? Porque as leis ordenam ele? Não, porque as leis expressam quem ele é. Então ele age com base nessas leis. Como então ele age com base nessa lei, ele exige que os outros seres se conformem também a essa lei. Ele aplica essa retidão da lei à sua própria pessoa. Deus estabeleceu a lei como sendo uma revelação da sua natureza, mas ele aplica essa lei à sua própria pessoa, como que ele se submete à própria lei que ele estabeleceu. E assim ele exige que os demais agentes morais, seres morais, eles sigam os mesmos padrões que ele segue. É demais pedir isso, o Criador, para a sua criação? Certamente que não. Então Deus é um juiz, que julga conforme a lei, mas ele segue a lei da sociedade. Então ele dá um exemplo e tem autoridade para julgar, porque ele cumpre a lei plenamente. Então, a justiça de Deus, irmãos, ela quer dizer que Deus é justo, sempre justo, totalmente justo, na aplicação da sua lei. Deus é perfeitamente justo na aplicação da lei. Como a lei é uma transcrição da natureza divina, a lei de Deus transcreve a natureza, quem ele é. Então, desobedecer a lei de Deus, irmãos, é atacar a natureza de Deus.
é afrontar a Deus, é desonrar a Deus. Quando eu desobedeço às suas leis, os seus princípios estabelecidos no universo. Então, esse é o primeiro aspecto. Deus é esse ser, santo, reto e justo. Rapidamente, a doutrina de Deus. Agora, sobre o pecado, a doutrina do pecado. Pecado é desobedecer às leis de Deus. De uma forma muito simples, é claro. E desobedecer às leis de Deus, ou cometer pecado, tem consequências. Necessariamente existem consequências para isso. Não passa batido, podemos dizer, não se fica impune. Deus advertiu Adão, lá no início da criação, que não comesse daquela árvore, porque se ele comesse, certamente morreria. E essa foi a consequência da desobediência e do pecado, a morte. Mais à frente, Paulo, ele falando disso, ele diz assim, que o salário do pecado é a morte. O preço do pecado, a punição do pecado é a morte. O custo do pecado, a consequência do pecado é a morte. A lei de Deus, então, irmãos, necessariamente trará punição para o pecado. Não vai tolerar o pecado. Não vai deixar passar, porque era pequeno, porque era simples, foi um pequeno pecado. Não. Deus não tem favoritismo por pessoas. Não faz acepção de pessoas. Ele não tem parcialidade no seu juízo, ele é justo no julgamento. E ele julga com base na sua lei de forma perfeita e justa. Não importa quem são as pessoas, não importa quem nós somos. Deus não tem parcialidade, Deus não tem favoritismo. Ele não julga como julgam muitos homens. Então, Deus quer, irmãos, que os homens adotem o mesmo padrão de santidade, de retidão e de justiça dele, uns para com os outros e diante dele também. Olha só, quão distante nós estamos disso. Essa é a situação com relação ao pecado. E qual é a condição humana? Diante de um Deus santo, como esse, reto e justo, diante do pecado que nos tragou, qual é a condição do homem? O homem foi criado com aquele padrão de justiça, santidade e retidão de Deus. Quando o pecado entrou no mundo e no coração do homem, ele destruiu no homem esse padrão que Deus tinha estabelecido para ele. Como que nós podemos alcançar novamente esse padrão de santidade? Como que nós podemos agir para não pecar mais? Salomão, ele disse em Eclesiastes, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há, ele disse. Paulo, não há um justo sequer. Todos se desviaram. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus são as suas qualidades divinas e morais. Nós ficamos destituídos dela. Assim o homem, ele ficou totalmente corrompido nos seus padrões que Deus tinha para ele inicialmente. Com relação à santidade, à justiça, à retidão, o homem ficou corrompido. No corpo, na alma e no espírito. Na sua integridade. Isso, a Bíblia não, mas a teologia fala como a depravação total da humanidade. Quando se fala de depravação total da humanidade, é o que disse Paulo ali, que todos se tornaram inúteis, né? Inúteis para o propósito que Deus criou. Quando se fala disso, né, não quer dizer que os homens são tão perversos quanto lhes seja possível. Ele pode sempre ter um nível de perversidade mais fundo que ele pode, né, se afundar ainda. Por isso que nós vemos, né, perversidades, algumas pessoas mais perversas que outras. Então, quando se fala de depravação total, não quer dizer que chegou, né, no limite da perversidade, não.
Não quer dizer que os homens chegaram nesse limite da perversidade, mas quer dizer que eles são incapazes, totalmente incapazes de fazer alguma coisa com relação a isso para se salvar. São totalmente incapazes de se libertar dessa condição pecaminosa. Totalmente, por si só, pelas suas forças, pela sua inteligência, pelos seus méritos, pela sua sabedoria, pela sua justiça própria, ele não tem condições de se libertar dessa natureza pecaminosa. Nessa condição, essa é a condição de depravação total da humanidade, de não poder se salvar. Então, se não existe nele, nas suas forças, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua boa vontade, na sua boa intenção, se não existe condições de salvar, alguma coisa fora dele tem que trazer salvação para ele. A salvação tem que vir através de outra pessoa, porque ele não pode se salvar. Essa é a condição do homem. Então nós estamos diante de um Deus santo, justo e reto, numa condição de pecado, que não temos como responder ao padrão que a justiça de Deus exige. Então, entra nessa história Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Cristo, ele é tanto Deus como ser humano. Ele é Deus e ele é homem. E para fazer a obra de expiação que ele fez, ele precisava ser Deus e precisava ser homem. Ele sendo homem, significa que a sua morte expiatória ela pode ser aplicada a todos os homens, a toda a humanidade. Jesus foi o ser humano que representou toda a raça humana naquele sacrifício expiatório. A morte de Jesus, ela tem esse valor, né? Tem esse poder para expiar toda a raça humana. Sendo homem, então ele é esse representante. Sendo Deus, ele não precisava morrer. Porque Deus é ilimitado e eterno e não é o autor da vida, na verdade. Não precisava morrer sendo Deus. Sendo sem pecado, totalmente sem pecado, nós lemos que não havia pecado nele. Ele não precisava morrer pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado para que precisasse morrer por eles. Por isso, a morte de Jesus, ela pode servir para a expiação da humanidade. Um ser perfeitamente santo e justo e que não precisava morrer. Então, amados, diante disso, né, a nossa fé com relação, a fé cristã com relação a esses aspectos que nós abordamos, de quem, voltamos para aquele ponto, quem é Deus, né? Esse é o ponto crucial. Se nós cremos que Deus, ele é totalmente santo e totalmente justo, se nós cremos que ele é assim, né, nós também entendemos que somos incapazes totalmente de satisfazer a sua justiça de uma forma plena. Nós entendemos então que estamos com o débito diante dele, com uma dívida diante dele, uma dívida que nós não podemos pagar. Nós não temos como reverter as consequências do pecado com as nossas próprias forças. Mesmo com a nossa morte, mesmo quando nós morremos, nós ficamos em dívida para com Deus. Veja só, quando o homem pecou, ele ofendeu a Deus. Foi uma afronta à natureza de Deus. Ele desonrou a Deus, tirando de Deus o que pertencia a ele. Nós somos sua criação. E fomos feitos para quê? Por louvor da sua glória.
Então, quando nós o desonramos, nós furtamos ou roubamos aquilo que lhe pertence. Há dois males aí. Vamos trazer para um exemplo simples. Quando alguém rouba uma casa e leva ali alguns objetos, ou leva dinheiro, e ele é preso depois, duas coisas ele tem que fazer. Ele vai responder. Primeiro, ele tem que restituir o que devolveu, o que roubou. Devolver o que roubou. E segundo, ele vai cumprir uma pena pelo delito. Certo? Então vejam, quando o homem morre, ele cumpre a pena por ter ofendido a Deus, por ter desonrado a Deus. Mas ele não restitui a Deus o que lhe pertencia. Os irmãos entenderam? Porque a pessoa que morre, ela morre para ficar eternamente longe de Deus. E Deus não o criou para ficar longe dele. Deus o criou para ser seu. Vejam que, mesmo o homem morrendo, ele não paga a dívida toda. Que grande que é essa dívida. Então, amados, se nós cremos que Deus é santo e que nós somos pecadores, é essa a nossa condição. Agora, se nós cremos que Deus é um Pai indulgente, que Deus é amor, que Deus perdoa, Deus tolera, amém, né? Tem os aspectos da tolerância de Deus, da paciência de Deus, mas com relação ao pecado, se nós entendemos que Deus é permissivo com relação ao pecado, nós entendemos então que bastaria Ele nos dar, né, um pouco de incentivo, de ensinamento, um bom exemplo, boa instrução, para que nós pudéssemos nos salvar. Ele chamasse aqui, vocês façam isso agora, para que vocês sejam salvos. Então, a pessoa de Jesus, né, talvez não fosse necessária, então. E se nós entendermos que Deus é esse Pai permissivo, indulgente, nós vamos entender, então, não, mas já que Ele mandou Jesus, então, a obra de Jesus, ela, na verdade, ela tem um valor como exemplo para nós, como alguém perfeito para a humanidade. Né? Vejam que a expiação que Jesus fez na cruz, ela depende do que nós entendemos de Deus. Porque o que nós compreendemos a respeito de Deus, nós vamos entender a respeito de Jesus e da sua obra. Se nós entendemos que Deus é um Pai indulgente, que tolera a maldade dos homens, que deixa os homens, deixa eles se divertir um pouquinho, né? Até um certo limite, deixa eles se lambuzar um pouquinho no pecado. Né? Mas qual é esse limite? Né? Até que ponto? Né? Então, se nós entendermos que Deus deixa assim, os homens se divertirem um pouquinho, Jesus poderia ser um mero homem, até gerado por Deus no ventre de Maria, mas somente homem, sem pecado. Ele poderia até, talvez, ser falho, mas o exemplo que ele deu já seria suficiente, porque nós aprenderíamos com os seus exemplos, seria um grande ensinamento para nós, e nós seríamos aperfeiçoados a partir desses ensinamentos. Vejam que teologia frágil, superficial e difícil de nós compreendermos quando nós começamos a entender desde o princípio a conhecer um Deus de forma errada. Toda a nossa teologia, ela se desvia totalmente da verdade revelada na palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, que nós podemos ser aperfeiçoados aprendendo dessa forma, né, nós excluímos completamente, né, que o pecado ele afetou o corpo, a alma, mas também o meu espírito. Como é que eu vou ser aperfeiçoado no espírito? Com um bom exemplo somente. Talvez a pessoa se policiando, tendo alguns cuidados, ela possa ser um ser humano melhor e tudo mais. Mas como ser aperfeiçoado no espírito? Como resolver aquelas questões transcendentais? Mas se nós entendemos que Deus é perfeitamente justo, perfeitamente santo, que nós somos pecadores, não temos condições de nos salvar, Jesus então não poderia ser só um homem. Sua obra, não sendo homem, sendo Deus, ela superou infinitamente o que nós seríamos capazes de fazer.
muito além do que nós poderíamos fazer. A obra de Jesus superou. Jesus não foi só um exemplo, ele foi um sacrifício por nós. É essa obra de expiação que tem esse alcance transcendental para toda a eternidade, que afeta corpo, alma e espírito do homem, e toda a sua eternidade. E agora, falando da expiação especificamente, né? Qual o significado da expiação? Expiação, como nós já até falamos, primeiro, ela é um sacrifício. Expiação é um sacrifício. A morte de Cristo, como um sacrifício expiatório, ela deve ser vista à luz dos rituais e dos sacrifícios do Antigo Testamento. Essa morte de Jesus deve ser vista a partir do sistema de sacrifícios da velha aliança. Quando no Antigo Testamento eram necessários sacrifícios regulares. Aquele que pecava, ele trazia o sacrifício, uma oferta com um animal, não que esse animal pudesse trazer alguma mudança no pecador. Ele não ia mudar porque matou o animal. Ele não ia, aquele animal morto não ia impedir que ele continuasse pecando. Não haveria essa possibilidade. Mas aquele animal, ele servia para expiar o pecado que merecia uma punição. O pecado que ele praticou merecia uma punição, aquele animal, ele servia para isso. Tinha essa finalidade. Houve uma ofensa contra a lei de Deus, e por consequência contra Deus, e aquilo precisava ser resolvido. Então era apresentado o animal. Regularmente, continuamente, porque o homem continuava pecando. E o animal, era um sangue de animal somente. Quando o pecador oferecia o animal, que ele era um animal perfeito, com todas as descrições da lei levítica ali, esse animal, esse pecador impunha as mãos sobre a cabeça do animal, sobre o animal. Ao impor essas mãos, ele transferia a sua culpa para uma vítima inocente, para um animal, que não tinha culpa nenhuma. Achamos estranho, né? Mas pensem no sacrifício de Jesus a respeito disso. O animal não tinha culpa nenhuma. E quando ele fazia isso, os seus pecados eram cobertos aos olhos de Deus. Ele ficava livre da punição. E Deus via aquele sacrifício no lugar do pecado. Havia sido resolvido, mesmo que provisoriamente, a questão do pecado. Hebreus 9, 11. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vejam só, irmãos. Aqui, a obra de Cristo está sendo comparada às funções do sumo sacerdote no dia da expiação, que era um dia específico em que era sacrificado um animal pelos pecados da nação. O sacerdote, então, ele se apresentava com esse sangue de animal, mas aqui diz que Jesus ele se apresentou diante de Deus com o seu próprio sangue, um sangue puro. Se o animal já era uma vítima inocente, imagine Jesus
o Filho de Deus, o próprio Deus, homem, apresentando o seu sangue diante do tabernáculo eterno lá no céu. Então, Jesus, ele diferente do Velho Testamento, aqui Jesus, ele tanto é a vítima, quanto ele é o sumo sacerdote. As duas figuras da velha aliança nos apresentam Jesus, apontam para Jesus. A mediação que Jesus começou a fazer a partir da sua morte, com a sua morte, ela continua até hoje na sua intercessão sacerdotal, porque ele está à direita do Pai e intercede por nós, a Bíblia diz. Ele continua exercendo essa função sacerdotal também. Então, Jesus foi um sacrifício, quando se fala de expiação. Dentro da expiação, Jesus foi o sacrifício. Jesus também foi a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 1,18, quando se fala de propiciação, fala-se de se tornar propício a alguém, aceito por alguém. Alguém que me rejeitava, mas por algum motivo, por alguma situação, por algum fato que ocorreu, essa pessoa não me rejeita mais, eu me tornei propício a ela. Então, e dentro da propiciação, nós temos que entender, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vejam que existe uma ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus é uma ira santa e justa. Não tem nada a ver com o ser humano irado, né? Ou brabo, ou falando coisas que não deve. A ira de Deus é como que uma revolta contra o mal, contra o pecado, mas que não age impulsivamente. Age com base na própria natureza de Deus. Haverá um tempo para juízo de todas as coisas, e a ira de Deus será manifestada no juízo. Então, há uma ira contra o pecado. E se todos pecaram, há uma ira que pesa sobre os homens. Então, existe uma... no Antigo Testamento, né, o sacerdote ele queimava a oferta sobre o altar. E com essa oferta ele fazia expiação, né, pelo pecado. E o pecador era perdoado. Essa oferta ela era apresentada a Deus e depois vinha o perdão. Vejam que lá em Levítico diz que o animal era morto, seu sangue era derramado na terra, tirava sua gordura, ele era esquartejado e era queimado sobre o altar. Aí depois da queima, o pecador era perdoado. Então havia a ira havia sido apaziguada. E Deus havia sido satisfeito na sua justiça com relação àquele pecado. Então, a propiciação, irmãos, ela fala de apaziguamento, sim. Por mais estranho que pareça, mas a propiciação fala de apaziguar uma ira santa que pesa sobre o pecado. E Jesus também foi esse sacrifício propiciatório para nós. A morte propiciatória, no sentido de aplacar a ira de Deus, irmãos, e alcançar o seu favor. Aplaca-se a ira de Deus e alcança-se o seu favor. Não há contradição, às vezes é algo que é meio difícil de entender e justificar. Poxa, parece que o filho é cheio de amor e veio aqui para aplacar a ira de um Deus irado e brabo que tem que resolver os problemas da humanidade com a sua morte. Não, irmãos, nós temos que entender a Bíblia num todo e nós entendemos que a Bíblia diz que o Pai estava com Jesus, que ele estava junto na cruz, que foi uma decisão em unidade. O amor do Pai enviou Jesus. Jesus, sim, com o seu amor, não tem nenhuma incompatibilidade com a ira de Deus, porque Deus enviou Jesus, o Pai enviou Jesus, e foi motivado por esse amor. O Pai estava em Cristo, e o seu amor, o amor do Pai e de Jesus, ele proveu a expiação para aplacar a sua própria ira, que tinha que ser satisfeita, a sua justiça, a lei de Deus tinha que ser satisfeita.
Então, amados, sacrifício, propiciação pelos pecados, isso tudo é a nossa expiação. A expiação que Jesus fez com o seu sacrifício. Jesus foi uma substituição também. O sacrifício expiatório de Jesus foi uma substituição. Jesus morreu por nós e também no nosso lugar, a nossa morte. Ele morreu por nós e no nosso lugar. Em muitas passagens das Escrituras diz que nossos pecados foram lançados sobre ele, que ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi feito pecado por nós. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de todos. E ele levou sobre si o pecado de muitos. Também Paulo fala em 2 Coríntios, aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós. Assim, irmãos, os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Aquela imposição de mãos na velha aliança sobre o animal inocente que seria sacrificado, transferiu o pecado daquele ofertante, assim o nosso pecado foi transferido para Jesus. Isso tudo por meio da fé, irmãos. Então houve a expiação também é uma substituição. Um outro aspecto da expiação é a reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Segunda Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse, por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a expiação, irmãos, ela provê a reconciliação. A morte de Cristo pôs fim à inimizade, à alienação de Deus. A alienação entre Deus e os homens. A inimizade entre Deus e os homens. Agora, é importante nós entendermos que a animosidade, a inimizade, a hostilidade não era de Deus para com os homens, mas sim dos homens para com Deus. E ainda é dos homens para com Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Porque se Deus mantivesse uma hostilidade contra os homens, ele não enviaria Jesus. Então, a inimizade partiu do homem. Então, é importante saber, porque o próprio Deus promove a reconciliação, e não nós. E nós não poderíamos promover, porque nós não podemos alcançar Deus. Nós estávamos numa condição de pecado que não podíamos nem nos reconciliar com Ele. E como é maravilhoso, irmãos, porque Deus cumpre aquilo que a sua lei fala. Em Mateus 5:23, Jesus falou para os discípulos, ensinando para os discípulos, ele diz assim, se pois trazeres a tua oferta ao altar, e ali no altar te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. Olha só que interessante. Quem vai levar a oferta ao altar não tem nada contra o irmão, né? A animosidade é por parte do outro irmão. Mas Jesus diz o quê? Deixa a tua oferta e vai reconciliar. Para fazer aquilo que Deus faz. Deus veio reconciliar conosco. Para nos reconciliar a Ele. Essa é a atitude de Deus que é deflagrada com a expiação, a obra de Cristo na cruz, o sacrifício do Senhor. Então, amados, a expiação provida pelo sacrifício de Cristo, ela cumpriu integralmente a justiça de Deus, o padrão de justiça de Deus. Ela atendeu perfeitamente esses padrões.
da sua santidade. A obra de Jesus atendeu perfeitamente esses aspectos. Quando o pecador recebe pela fé aquele sacrifício expiatório que foi feito em seu favor, e ele, pela fé, né, ele entende que aquela punição sobre aquele sacrifício, ela é substitutiva. É a punição dele, na verdade. É por seu pecado. Então, os méritos daquele sacrifício, os méritos da expiação, são aplicados a esse pecador. O seu pecado é coberto, ele é perdoado e ele é reconciliado com Deus. É meio complicado na nossa mente humana de conciliar essas coisas assim, né, irmãos? Como que a nossa expiação é provida pelo sacrifício de Cristo, um justo, um santo de Deus? Como que uma pessoa boa pode assumir o lugar de uma outra? De uma pessoa má? Como que uma pessoa boa, como que uma pessoa pode ser boa no lugar de uma pessoa má? É uma coisa meio difícil de nós entendermos. Essa transferência, né, do crédito que Cristo tinha, ele transferir para nós, né? Transferência dos créditos de Cristo para nós. Né? Como que isso acontece? Nos negócios até dá para nós entender, né? Na administração, né, uma dívida que alguém tenha, né? Pode até acontecer nas negociações humanas, mas em questões espirituais, eternas. Como é que algo tão formal, tão exterior, tão até material, digamos assim, pode funcionar nesse aspecto? Aí nós temos que entender algo, irmãos. O nosso relacionamento com Cristo, ele não é um relacionamento de negócio, de um contrato. Nós tentamos trazer essas doutrinas de uma forma didática, né? E a nossa mente sempre viaja nos nossos conhecimentos a respeito do mundo que nós vivemos, dos contratos, da negociação, da justiça, de pecado, daquilo que nós compreendemos dentro da nossa mente. Agora, nós temos que entender que o nosso relacionamento com Cristo, ele não é uma negociação, não é um contrato impessoal. Ele envolve algo muito maior e profundo. Né? O crente, ele está ligado a Cristo. Quando ele recebe a Jesus pela fé e é perdoado, e todo aquele processo de expiação é aplicado à sua vida, ele com Cristo passa a ser um novo ser, a uma nova entidade, digamos assim, do crente com o seu Salvador. É uma só pessoa agora. É como quando se casa com, né, o homem e a mulher, eles se casam. Quando eles se casam, não existe mais isso aqui é teu, isso aqui não é nosso agora. As coisas são todas comuns a partir de então. Então, quando nós casamos com Cristo, irmãos, a obra de Cristo é a nossa obra. Nós morremos com Cristo na cruz e fomos ressuscitados com Ele também. E depois que morremos e ressuscitamos, Ele não vai para um lado e nós para o outro. Nós passamos a viver com Ele. Ele vive em nós. Quando nós entendemos isso, que não é um negócio só para fugir do inferno e da ira de Deus, mas é para receber a vida de Deus em nós através de Jesus Cristo, que passa a habitar em nós pelo seu Espírito Santo. Aí nós entendemos essas questões judiciais do tribunal de Deus. Essas questões a respeito da santidade e da justiça perfeita de Deus. Deus não é injusto, Ele é extremamente perfeito. O pecado será punido. O nosso pecado foi punido em Jesus Cristo, que agora habita em nós. Ele é nosso e nós somos dele. Uma nova criação. E quando você está em Cristo, tudo se faz novo. As coisas velhas são passadas. Nós somos nova criação de Deus, nova criatura. Amém, meus amados? Essa palavra eu gostaria de compartilhar com os irmãos e queria orar com vocês. Vamos nos colocar de pé.